Mulheres Invisíveis é um banco de imagens das mulheres que a publicidade não mostra, com todas as suas cores, com todas as suas texturas. Esse é mais um passo no nosso compromisso de fazer uma comunicação mais honesta e real. E eu estou muito grata por ter tido essa oportunidade de fazer um projeto que é tão alinhado com o que eu acredito. Sendo uma experiência maravilhosa. Não se nasce mulher. Se torna. Porque toda mulher é a soma das histórias, das descobertas, dos aprendizados, dos exemplos que outras mulheres compartilham com ela. Ser mulher não é um fim. É o próprio movimento. Faça parte do que quiser com Big Frau Movement, nossa linha de roupas íntimas que garante a segurança para toda mulher seguir sempre em frente, compartilhando as suas experiências. Big Frau Movement. Se estamos juntas, estamos seguras. Nós somos deusas. Sororidade é poder. E eu quero ver você crescer. Sororidade é poder. Acabei de fazer um pedido no Burger King. Deu 267 anos para entregar. Como eu não sabia disso? Espalhe essa mensagem nas redes sociais. Vamos juntos fazer do mundo um lugar mais justo e igualitário. Confira a coleção exclusiva em seda Intimissimi. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi Duarte, sou fundadora do Plano Feminino e estou super feliz de estar aqui com mulheres incríveis para um papo tão necessário, né? Então hoje nesse painel a gente vai falar sobre envelhecimento, autocuidado e beleza. Esses 3 pilares que a gente precisa falar. E aqui estou com convidada, a gente vai começar a se apresentar. Vamos começar por ordem alfabética, né? Então, contem um pouquinho pra gente, começando pela Angélica. Muito prazer estar com você aqui, Angélica. Vamos começar fala um pouquinho da sua nova plataforma, que você é cofundadora, a plataforma Mina, contando um pouquinho desse seu trabalho com as mulheres. Olá, Vivi, olá meninas, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui, falando desses 3 assuntos tão importantes, né, de a gente debater, falar e tal. E a Mina é uma plataforma de bem-estar, né? A gente tem o título lá, Bem-Estar é Revolucionário, porque eu acredito muito nisso, tenho vivido muito isso nos últimos anos, né, o quanto é importante a gente estar com a cabeça boa, com tudo em ordem. Resolvi criar essa plataforma, resolvi dividir um pouco aí com todo mundo, através dessa plataforma, as minhas angústias, as minhas questões e aquilo que eu acredito. Enfim, é isso, é uma plataforma de bem-estar super bacana e democrática. Eu espero que quem não viu, veja e goste. Vamos falar mais dela depois. Bruna, tudo bem? Tudo bem, Vivi. Obrigada. Eu sou a Bruna, eu trabalho com a marca Big Frau. E eu acho que a nossa última plataforma, o maior propósito da marca é trabalhar o etarismo e como as mudanças aí fisiológicas e comportamentais que a gente vive, né, com o envelhecimento afetam a nossa vida e a nossa sensação de pertencimento ao mundo que a gente está inserido. Então é um trabalho bastante profundo, que é muito importante ser falado. Então eu estou muito feliz de estar aqui, eu acho que é um momento importantíssimo para a gente debater cada vez mais esse assunto. Com certeza.
Mari, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Marina Raton, sou fundadora da FIO. A FIO é uma fintech que desenvolve fórmulas e soluções para a intimidade feminina. A gente acredita que quando mulheres se conectam com o seu corpo de maneira profunda, elas vão além, são mais livres, mais assertivas. Então o que a gente faz é trazer essas soluções para as mulheres, considerando aí que somos diversas, múltiplas e viemos de lugares distintos, né? Maravilhosa. Rê, com você agora para a gente poder concluir nossa apresentação. Bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com mulheres que eu admiro tanto. Sim. Bom, meu nome é Renata, sou responsável por todas as marcas do Grupo Boticário. Eu sempre falo que eu acordo com uma consciência enorme que, né, por trabalhar na indústria da beleza, da gente ampliar o conceito de beleza e conseguir trazer esses temas tão relevantes aí para a pauta e através dos produtos, da comunicação, a gente dá cada vez mais liberdade para essas mulheres serem quem elas desejam ser. Então, nossa responsabilidade aqui é grande. Ai, sim. E é sobre isso, né? Ser quem a gente quiser ser. E aí eu quero começar o nosso papo com uma pergunta, porque o etarismo é uma palavra-chave aí que a gente tem conversado tanto sobre isso, né? E o quanto que o etarismo, a relação com o tempo, vem permeando o nosso dia a dia. Dia a dia de mulheres que estão fazendo acontecer, estão hackeando o sistema. E eu queria perguntar para vocês, qual é a relação de vocês com o tempo e como o etarismo vem atravessando também o dia a dia de vocês? Fiquem à vontade. Quem puxa? Pode puxar. Vai. Aqui, mas eu vou... É um assunto muito importante, acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? Tem umas palavrinhas que vão surgindo e vão ficando meio que na moda e que a gente vai... E que eu acho o máximo, porque são palavrinhas muito importantes de serem ouvidas, faladas, comentadas, né? Etarismo, a gente fez há pouco tempo, inclusive, na Mina, uma entrevista com a Miriam Goldenberg falando sobre etarismo. Ela fala disso de forma muito bacana e foi uma entrevista ótima. E assim... Eu, Angélica, nunca tinha pensado, né, nisso, assim, nunca tinha parado para falar disso, ou pensar nisso. E aí, quando a gente falou lá, eu comecei a prestar atenção o quanto é complicado, o quanto essa palavrinha aí incomoda, atrapalha, prejudica, né? O amadurecimento, a saúde mental das mulheres. E, enfim, eu não vivo isso, quer dizer, nunca vivi isso, como eu falei, acabei convivendo mais com esta palavra e entendendo o quanto ela é grave, assim, há pouco tempo. No meu dia a dia, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas vejo que é importante debater, né? É importante falar disso, é importante tirar isso das mulheres, né? Tirar esse estigma. Quando a gente fala de etarismo, a gente está falando de algo que vem acontecendo há muitos e muitos anos, que é essa pressão, essa opressão sobre os nossos corpos, sobre o que é beleza. E aí, a gente não vê tão visível, apesar de que nos últimos anos, né, na propaganda, o próprio plano feminino, a gente vem fazendo aí nos últimos 10 anos uma reposição mesmo, né, de narrativa na propaganda, mas você vê produtos sendo vendidos para mulheres de 60 com meninas de 18, né, na capa, né, fazendo essa figuração de beleza, que é totalmente real. Então, quando a gente inviabiliza, né, o amadurecimento, o envelhecimento, a gente também está fazendo com que as mulheres que vão ficando 50 a mais, 40 a mais, vão ficando invisíveis, assim, como se não existisse. E aí o etarismo é sobre essa discussão, né, essa discussão de olhar para o amadurecimento, para o envelhecimento de uma forma saudável e desmistificar, né? Mostrar, eu estou gostando de envelhecer, o tempo para mim está fazendo bem. Eu, no meu caso, tenho 43 anos. Eu sofro um etarismo que eu acho que, não sei como eu falaria, mas quando eu falo que eu tenho 43 anos e uma neta e um filho de 22 e uma neta de 4, as pessoas ficam, uau! E as pessoas começam a elogiar muito. E eu tenho amigas que têm a mesma idade que eu e elas aparentam ter a idade que têm. E ninguém fica falando, uau, nossa. Então, essa romantização de que a gente não pode envelhecer, a gente precisa falar sobre isso, né, gente? Exato. Não dá, né? Eu queria entender também com vocês, acho que, Bruna, você pode falar um pouquinho pra gente, porque também passa por questões sexuais, a nossa sexualidade, o nosso olhar pelo corpo, tudo isso, né? Mas eu acho que assim, o mais interessante do etarismo, né, que é o envelhecimento, é realmente isso que a Angélica acabou de falar. E um pouco do que você falou, Ma, que é o autoconhecimento. Ninguém acorda aos 40 anos e fala, nossa,
eu tô quase ficando idosa. O que está acontecendo comigo? Não, isso não é uma coisa que acontece na nossa cabeça. Mas as pessoas que reagem a gente quando a gente fala, olha, eu tenho 43 anos, eu também tenho 43 anos. Né? Então, as pessoas falam, nossa. E aí a gente não sabe mais como reagir a isso. Eu acho que, assim, além isso é um pouco da minha sensação, mas todos os estudos que a gente vem fazendo tem uma carga muito pesada por trás do etarismo, que ela é carregada de mitos e tabus, que é exatamente isso que você veio falando. Bom, a mulher está chegando ali naquela idade, então provavelmente ela já é pouco ativa, ela já tem que fazer menos coisas, ela não transa. Então, a gente acaba sendo colocada dentro de pequenos potes de estereótipos que, de repente, você acorda e fala assim, gente, eu não sou isso. Eu não pertenço a esse... Não pertenço a esse monte de rótulo que me puseram. Sim. Então, no fundo, e a gente acaba se fechando. A mulher vai se fechando cada vez mais e tentando encarar todos esses rótulos de uma maneira muito dura. Então, e por quê? Porque ninguém tem coragem de falar. Então, eu acho assim que quando você começa a minha relação com o etarismo, e depois de 2 anos e meio estudando sobre isso, é um pouco de verbalizar. A gente precisa verbalizar que nada mudou. Aliás, que tudo sempre muda, né? Porque quando você tem 30 anos, você não é igual ao que você tem 20, nem igual ao que tem 40. O que você tem é que se conhecer e saber que aquilo é uma realidade legal. Ela é boa, ela é diferente, mas ela é boa. E tem uma relação humana muito difícil que é nós com os homens, né? Então, a mulher não tem ainda, hoje, a liberdade de virar para o homem e falar assim, olha, eu sou uma mulher ainda, tenho as minhas vontades, eu tenho meu desejo, meus sonhos, que ele permeia todos os aspectos do mundo, da vida, né? Desde o aspecto sexual até profissional, mas eu tenho medo, mas eu estou diferente, e quanto que você está aberto a ouvir. Então, nas pesquisas que a gente faz, é muito duro você ver os homens ridicularizando, minimizando as dificuldades do processo de entendimento da mulher, porque é muito diferente os dois processos, né? Como que a gente é encarado e como o homem é encarado ao longo do etarismo, vamos falar assim. Então, para mim, o mais importante desse processo é desmistificar, normalizar e debater. A gente precisa estar sempre falando disso. A gente precisa mostrar para um monte de mulher que está aí, vai se fechando. Gente, a maior causa de depressão entre mulheres é o isolamento, é o não pertencimento a grupos. E por que as mulheres começam a reagir assim? Porque elas, porque elas não se reconhecem, elas veem o espelho, elas se acham bem. De repente, ela vê todos esses rótulozinhos, ela não se reconhece e ela vai se isolando e deixando de pertencer às sociedades, aos grupos que é o que faz a gente ser humano, né? Essa sociedade em comunidade. E eu acredito muito que o autoconhecimento, eu vou perguntar para a Mari, né, para contar um pouco também da experiência com a Fio, mas o autoconhecimento também, no amadurecimento, traz essa questão da sexualidade também, né? Como a gente pode cuidar do nosso corpo, entender, e é bem importante entender esses tabus, porque o homem, ele sempre tem uma ajuda com o patriarcado, com o machismo, né? Tudo que é instalado na sociedade, que a gente está ressignificando, sempre teve uma ajuda maior aí, no momento que está broxando, aí tem um remedinho que te ajuda, no momento que o genital nem é aquela obra de arte toda e exige que a mulher agora faça uma cirurgia plástica na sua genital, né? Então, assim, tanta romantização para o homem, né? E a opressão é tão forte pra gente que a gente vai ficando cada vez mais acuada, distante. Então, quanto mais a gente se abrir, né? Se autoconhecer, eu acho que colocar nossa vulnerabilidade entre nós também, né? Pra gente se fortalecer, vai desmistificando também, conhecendo mais nosso corpo, se entregando mais também, né? Exato, e é um movimento necessário, assim, uma curiosidade, assim, é feito mais estudos em cima de disfunção erétil do que, por exemplo, em cima de TPM, tensão pré-menstrual, que atinge um número muito grande de mulheres. A gente está falando um pouco sobre isso também, né? A gente tem um pano de fundo aí de ciência, de sociedade que não nos ajuda muito. Mas eu acho que verbalizar esse tipo de assunto que a gente está trazendo aqui, é ressignificar nossa jornada como mulher em relação ao tempo. O tempo e a mulher é diferente. A gente tem micromomentos que marcam muito a nossa vida e que são muito bonitos, né? A menarca, o nosso início para uma vida adulta, o momento, né, da fertilidade, depois o tempo que isso tem, e é um tempo, porque depois a gente vem a perimenopausa e a menopausa, que é uma outra fase muito bonita, a gente vai passar 40% da nossa vida ali como mulher, fazendo esse recorte, claro, né, de mulheres que nascem com útero, pessoas que nascem com útero, a gente vai passar 40% da nossa vida na menopausa, assim, nesse momento de potência, que muitas vezes os filhos já saíram de casa, enfim, óbvio que não é meu lugar de fala, mas ressignificar tudo isso,
dentro dessa ideia de tempo e que isso é muito potente, eu acho que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, né? A sexualidade feminina, ela passa por esses lugares onde a gente não tem muito espaço para debater, para falar, não recebe muita educação e vai ficando tudo muito oprimido, né? Começar pela menstruação. A gente tem um dado no Brasil que quase 50% das mulheres têm nojo da própria menstruação. Poxa. As inovações de menstruação começaram a vir nos últimos 10 anos. A gente chegou à lua, a gente fez várias coisas, mas o copinho menstrual, enfim, o coletor ali, ele é recente. Eu acho que isso é muito pano de fundo para falar das dificuldades e desses problemas que a gente vivencia hoje. A notícia boa é que isso está mudando, talvez a gente vai ver as próximas gerações, né? Eu ia complementar o que a Mari está falando, né? Tô pegando um exemplo aqui do nosso lado, né? De novo, da indústria da beleza, nosso papel aqui. A gente tem feito algumas conversas, né? Obviamente a gente fala consumidor o tempo todo, mas para poder desenvolver a linha de skincare, né? E aí a gente foi ouvir das mulheres mais velhas, exatamente para a gente poder fazer a coisa certa, né? Nada, precisa trazer as pessoas para a mesa para a gente poder discutir. E acho que tem um lado positivo, que essa consciência dessa potência que você falou está muito clara, né? Então o que elas falam bastante assim, é claro que tem, a gente está ainda engatinhando, né, na discussão, mas já vem, olha, eu estou numa idade com uma potência enorme, porque eu quero mudar de carreira, porque eu quero, enfim, ou acabar com a relação e começar uma outra relação. Então existe uma fortaleza interna dessas mulheres, né, e obviamente eu também, já estou com 41 aqui, mas de reinvenção, de chegar numa idade e falar assim, eu quero reinventar, eu quero viver cada vez mais. Então, eu acho que tem um lado muito positivo da consciência e a gente tem que ajudar a trazer para a mesa e a discutir, né, e colocar, e falar da maneira certa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, você falou de publicidade, e aí é o meu papel aqui, como conversar, como trazer o tema de uma maneira que a gente, de fato, estimule as mulheres a se encontrarem, a se enxergarem nas campanhas, conseguirem falar desse tema mais abertamente. Então, eu vejo uma evolução ainda, né? Estamos no caminho. Sim, acho que a gente trazendo esses debates já é um grande passo, né? Porque a gente está aqui com mulheres incríveis, com plataformas diferentes, atuando em prol da mulher. Então, isso já é um grande passo para a gente poder ali estar com a caneta na mão e mexendo no jogo e desconstruindo esse monte de inverdades, né? Que é quando a gente envelhece, quando a gente entra na menopausa, a vida vai acabando, a vida vai parando. Muito pelo contrário, a gente ressignifica, dá um reset e dá para começar um monte de coisa de novo. Exato. Ou continuar a jornada ainda mais poderosa com um monte de conhecimento, né? E aí eu quero perguntar para vocês, começando com você, Angélica, para falar um pouco mais da plataforma Mina, como que você usa o seu tempo livre, né? A gente fala muito de desconstruir também aquela mulher multitask, porque a gente precisa ter um tempo pra gente, para cuidar da nossa saúde mental, né? E como que você faz esse exercício de cuidar de você mesma no meio dessa agenda que você tem no dia a dia? Como cuidar da saúde mental? Como promover, né, esse tempo para você? Então, Vivi, na verdade, eu estava aqui ouvindo a Renata, a Bruna, a Marina falando, me deu vontade de falar também. Se eu tiver, ainda bem que eu não estou aí, porque eu ia ficar me metendo em todo assunto que vocês falam, ainda bem que eu estou longe, e que aí não, eu tentei falar que não consegui, ainda bem. Mas olha só, na verdade, eu acho que cada uma de vocês falou muito sobre o debate disso, né? E voltando um pouco ainda ao etarismo, depois eu te respondo essa outra pergunta que você fez, são vários temas dentro disso que a gente tem que debater. Um deles, a gente falou rapidamente aqui, é a menopausa, que é uma coisa dentro do etarismo muito pesada para a mulher, né? Ainda é falado muito pouco disso, porque tem vergonha, porque as mulheres têm vergonha até de falar disso, porque acham que a vida acabou, né? Você não serve para mais nada quando entra na menopausa. E é o contrário, acho que a Bruna que falou, é o contrário, né? Começa uma nova vida, começa um novo momento incrível também. Mas não é assim que a sociedade encara, não é assim que as pessoas veem, não é assim que foi vendido pra gente, né? Então, são vários temas dentro do etarismo, são várias coisinhas que a gente tem que debater, falar, até cansar, bater na tecla, tudo para as pessoas entenderem e verem que não, tá errado o que foi vendido pra gente, não é por aí. Você pode ser muito feliz, muito produtiva, por quê? A gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando maturidade, a gente vai se conhecendo melhor, vai entendendo melhor o nosso tempo, então só melhora, na verdade, né? As inseguranças, elas são mínimas, né? Perto do que a gente, quando com 20
anos, enfim, vai só melhorando, mas como é que vende isso dessa forma? Então, ao contrário, vem aí o etarismo, vem aí essa coisa toda. Você agora, respondendo a que você falou, como é que eu cuido no dia a dia, minha vida agora está bem mais tranquila nesse sentido, né? Para ter tempo, para mim, e graças a Deus, eu acho que eu conquistei muita coisa na minha vida, comecei a trabalhar com 4 anos de idade, então eu hoje, com 48, eu tenho a possibilidade de escolher o que eu vou fazer, de decidir o que eu quero, eu tenho esse privilégio. Hoje eu consigo ter mais tempo até para o meu bem-estar, até para me dedicar mais a isso. Eu entendo que não é uma realidade muito comum, mas eu priorizo, e aí voltando um pouquinho, mesmo quando eu trabalhava muito, eu acho que eu sempre priorizei muito a minha cabeça, a minha saúde mental, assim, sempre foi uma coisa que me manteve ali para conseguir até, né? Se eu começar a trabalhar com 4 anos de idade, eu nunca tinha... Férias era uma coisa rara, eu sempre foi muito acelerada a minha vida, sempre. Então, eu acho que como sobrevivência, eu sempre me preocupei muito em fazer análise, em cuidar da minha cabeça, em fazer exercício físico, não só por causa da imagem, que sempre eu precisei também estar bem, por causa de câmera e tal, mas porque eu me sentia bem, né? Então, eu sempre tive esse cuidado. Foi o que me sustentou, né? Procurar manter a cabeça sã, assim. E continuo, e acho que é a única forma mesmo, a gente estar centrado, parar alguns momentos no dia e dar aquela respirada, tentar fazer um yoga, tentar fazer uma meditação, tentar coisas simples no dia a dia, na correria, pequenas coisinhas ali no meio da correria que fazem a diferença. Então, se olhar, né? Olhar para dentro, isso... para mim, hoje é fundamental, assim, mesmo quando os dias estão mais corridos. Boa. E vocês, meninas? Porque também, não só vocês como mulheres, mas com o trabalho que vocês estão hoje, né, atuando, como fazer para promover? A Angélica falou uma palavra que é super importante, que é essa palavra do privilégio, né? Hoje a gente tem... nós, mulheres, temos esse privilégio, que estamos aqui, temos o privilégio de ter um tempo pra gente. Eu tenho a parte da manhã para cuidar da minha saúde física, mental, faço meu yoga, faço minha ginástica. Mas a gente viu muito, até na pandemia, né, aquela romantização da varanda gourmet e aquela coisa, enquanto outras mulheres que não fazem parte dessa realidade estavam ali tentando sobreviver ao caos da pandemia. Então, como a gente pode fazer para também promover com o nosso trabalho algo de positivo para mulheres, né? Não só as mulheres que têm privilégios para cuidar da saúde mental. Então, qual que é a dica? O que a gente pode trazer para essas mulheres, o nosso trabalho, Big Frau, Boticário, Fio? O que a gente pode fazer? O que a gente pode promover para essa consumidora? Eu acho que nenhuma mudança é tão poderosa quanto a interna, né? Quando a gente tem uma apropriação daquilo que a gente quer, daquilo que a gente decide, os sim e os nãos que a gente fala. Eu acho que saúde mental, autocuidado é muito sobre isso, né? Eu vou abrir mão disso e vou focar nisso. Eu quero ter essas decisões. Na Fio, a gente entende que o conteúdo é um pilar de reflexão, né? Então, quando a gente fala... de um momento para você, onde você pode tocar o seu corpo, e a gente sabe que não é uma realidade todas as mulheres poderem ter uma cama para se masturbar, porque a casa tá cheia de filho e tem toda uma coisa acontecendo, assim, de repente o momento que ela tenha no banho, então a gente desenvolve um produto onde ela consegue respirar, parar, e dentro daquela realidade ter esse momento de autoconexão. Eu já estreio aqui minha fala falando muitas palavras que eu vou falar ao longo do talk aqui, masturbação, vagina, mas eu acho que é até importante falar isso, porque existe e precisa ser nomeado. Mas e também te dá uma saúde mental, uma coisa, né, gente? Exato, porque se não existe, a gente não fala, como é que a gente se autoconhece, né? Então, mas eu acho que é muito sobre isso, assim, é você criar esses pequenos momentos de escape dentro da sua realidade e também não se cobrando muito não, sabe? Não tem muita regra, né? Sim. Eu concordo aqui com a Maia, é um pouco do que a gente faz, né? Se for pegar as redes sociais das nossas marcas somadas, dá mais de 25 milhões de pessoas conectadas. Uau. Então, acho que é uma potência de você gerar um conteúdo, chegar com essa mensagem, ela é muito especial, muito potente, então através de produto e muito conteúdo, né? Eu acho que é muito o caminho que a gente usa para passar uma mensagem que seja importante. Tem um outro ponto que eu ouvi a Angélica falando e depois Vivi você trouxe, as mulheres que estão ao nosso redor, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre como é que a gente, unidas, se ajuda, né? E eu me lembro no momento da pandemia, quando começou aquele, né, super complexo, dentro de casa, eu vi que as meninas do meu time
principalmente as que tinham filho, estavam passando uma dificuldade enorme de, gente, né, o marido trabalhando, ela trabalhando, homeschooling e aquela loucura, e arruma casa e faz almoço e precisa fazer a entrega do trabalho. Foi um momento que eu falei, eu preciso ajudar essas mulheres. Não dá, do jeito que tá, não dá pra gente manter a nossa rotina de trabalho, que é bastante intensa, com reunião, da forma que tá. Então, eu comecei a criar alguns combinados, dizendo assim, gente, cada um vai fazer o que for possível, né? Então, você precisa cuidar do seu filho às 3 da tarde, você vai cuidar do seu filho às 3 da tarde. E depois a gente vai conversar sobre trabalho. Então, tem uma questão, acho que da mulher, que é muito potente, que é a sensibilidade. De você conhecer, né, as pessoas que estão ao seu redor e conseguir ajudar a influenciar. Então, eu falo como, né, responsável, liderança pela área de marketing, eu tenho muita mulher no meu time. Então, eu preciso ter essa sensibilidade e ajudá-las a chegar num lugar que seja mais legal para elas, né? Porque realmente ninguém vai falar que é para você trabalhar menos, ninguém vai falar que você que é fácil cuidar da agenda, mas tem meios e a gente tem que ter essa Empatia, sensibilidade. né? Sensibilidade. Exatamente. E a sororidade, né? Que a gente tem que fazer até uma aula de fono para falar essa palavra que é tão importante, que é essa união entre nós mulheres, né? Especialmente no mundo corporativo. Eu sinto que tem mudado bastante por líderes como você que está falando aqui, é muito importante, porque traz uma sensação de tamo junta, muito forte para a gente poder avançar, né, dentro dos desafios de cada mulher que tem ou não privilégios, então muito importante. Você, Bru? A gente em Big Frau é embaixador da sororidade, né? Então a gente acredita que mulher consegue falar com mulher e mulher entende mulher. A Angélica estava falando, eu também estava quase mergulhando ali dentro, porque eu também, a Mari também, a gente tem assuntos muito latentes aqui, né, hoje em dia. Então, a gente como marca acredita que precisa fazer com que as mulheres deem as mãos, né? Tanto que a nossa grande plataforma é se estamos juntas, estamos seguras. Porque, na verdade, é essa segurança que dá para a gente autoestima de tentar se tocar, tentar passar quebrar os tabus, os estereótipos, né, que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Aí, ou se reconhecendo, ou reconhecendo eles, na verdade, né, porque a gente sempre sofreu esses tabus. Você estava falando um pouco da vagina, da menstruação, e a Angélica falou um pouco da menopausa. A gente fez grupos, né, uns grupos de estudo com mulheres de 45 a 55 anos para entender o processo da menopausa e o que isso acontece. E eu vou me dar o luxo aqui de usar 2 frases que eu ouvi das consumidoras que me chocou assim, demais. Uma foi uma mulher falando assim, olha, eu estou na menopausa e eu sou uma mulher invisível. A partir de agora, o mundo não me vê, e eu não sei mais como reagir ao mundo. Então, assim, é isso mesmo. Assim, é muito pesado, assim. A gente tentou puxar esse lado luz da menopausa e do novo processo com todas as mulheres que a gente conversou. E, Vivi, é muito difícil. Assim, o sofrimento da mulher... Porque quando você para pensar quantas pessoas no Brasil têm acesso à reposição hormonal, quantas pessoas no Brasil têm acesso à autoestima de se tocar. Então, a mulher para de fazer esses processos e ela vai, de novo, se anulando e deixando de pertencer. Então, a gente, como marca, acredita que esse diálogo tem que ser aberto. E quanto mais forte e potente a voz de uma mulher por trás de um discurso como esse, mais você ajuda as outras mulheres a ouvirem, a se falar. Sobre saúde mental, eu não sou assim equilibrado que nem vocês, né? Então, eu realmente não consigo... não tenho tempo para yoga, essas coisas. Aonde? Equilibrada aonde, amiga? Eu conheço a palavra. Mas eu conversei com uma ginecologista uma vez também sobre esse estudo que a gente está fazendo. Uma ginecologista super bacana, e ela falava assim, gente, o princípio básico da saúde é boa alimentação. Boa alimentação. Boa alimentação é comida boa, comida natural. Saudável, então, né? Esse é o meu princípio de saúde mental. Eu me alimento bem, eu faço minha atividade física, daí eu entro assim, mergulho na zona da minha casa, dos meus 3 filhos. Acho que está todo mundo aqui falando, né? Está todo mundo aqui falando de comunicação, né, e sororidade. Eu vendo vocês falarem, é isso, né? É comunicar, informar, né? Cada uma no seu trabalho e na sua marca e no seu marketing, o que for, e a gente lá, é comunicar, é dividir, e isso é ter a palavrinha que a Vivi falou, sororidade, né? Essa palavra difícil aí. Mas é tão importante, né? A gente olhar, olhar no meio de trabalhar, são muitas mulheres aqui, vou te ouvir, vou deixar você cuidar do seu filho, e aí tudo bem, depois volta. Você falou da menopausa, dos hormônios, realmente as mulheres não têm acesso, e daí
hormônios, a gente sabe no nosso dia a dia que é uma loucura. Quando você está de TPM, ou quando você está... O que muda a sua personalidade, a depressão que vem e tal. Então, assim, essas pessoas não têm esse acesso. Quer dizer, comunicar isso, falar disso, bater nessa tecla e ter sororidade, né? Olhar para o lado, olhar para a mulher do lado e falar, puta, eu tenho esse privilégio aqui, eu posso fazer isso. Como é que eu posso facilitar a vida dela que não tem, que não consegue? Como é que eu posso ajudar? De que forma? E isso a gente fala muito lá na Mina também. O bem-estar, né? Não é uma coisa só para quem tem dinheiro. Não, você pode ter uma alimentação simples, saudável, comer coisas saudáveis ali, ter uma hortinha, sei lá. Claro que facilita quando você tem mais tempo, quando você tem grana, facilita para você se dedicar a fazer um yoga, uma coisa. Mas acho que a nossa função também, o nosso papel é dar dicas de momentos de bem-estar que todo mundo pode ter, que todo mundo pode fazer de alguma forma, e bater nessa tecla, e insistir, né, para essas mulheres não acharem que bem-estar é coisa de rico, né? Eu não posso fazer isso. Democratizar mesmo. Parar e respirar, porque eu não tenho tempo de respirar, porque eu tenho 10 filhos para criar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, assim, a gente sabe qual é a realidade. A realidade é difícil das mulheres e tudo, mas, assim, acho que a função, o papel, a vontade é da gente mostrar caminhos, né? Mostrar caminhos. Como é que você pode também ter seu tempo, né? Como é que você pode se olhar? Sim, informar e democratizar e simplificar. É isso aí. Né? Eu acho que quando a gente consegue decodificar, né? Esse monte de... tem muitas palavrinhas gringas, muitas palavrinhas que vêm meio enigmáticas. Então, quando a gente simplifica com o nosso trabalho, seja na plataforma Mina, na Big Frau, né? Boticário, Fio, Plano Feminino, quando a gente consegue simplificar, a gente consegue falar com um número maior de mulheres, e aí impacta um número maior de mulheres. E eu vejo bem importante esse fura-bolha nosso aqui, né? De saber dos privilégios, de pensar em outras mulheres, como a Angélica falou. Eu posso olhar para o lado e pensar o que com os meus privilégios eu posso fazer por você, né? Tanto uma mulher que está dentro da plataforma Mina, uma mulher que está, né, se relacionando ao meu redor. Então, isso é muito rico, isso é a nossa união, né? E que a gente está começando cada vez mais a fortalecer. Eu quero perguntar para vocês também sobre ressignificar estereótipo, né? Eu, por exemplo, com 18 anos eu tive anorexia, porque eu sempre olhava para um corpo slim como o corpo perfeito. Era muito a época, assim, a revistinha Querida, e aí tinha Gisele Bündchen na capa, aquela coisa. E eu não me via, minha irmã era muito magrinha, ainda, e eu sempre com mais seio, mais quadril, e eu comecei a fazer várias dietas malucas, assim, de tabela, de caloria, não sei o quê. Entrei num looping que, sei lá, consumia 300 calorias por dia. Era, sabe, uma coisa de maluco. E isso veio, mesmo que depois eu fiz todo um trabalho de disciplina, de ter um time aí multifuncional para me ajudar, né, no dia a dia, nutricionista, personal, psicólogo, para que eu tivesse, né, os gatilhos desacionados. Eu ainda olho para o espelho e ainda tenho várias dificuldades em relação ao meu corpo, em relação a mesmo contar sobre o poder da mulher e olhar para mim e falar, putz, eu ainda não tô lá. Então, eu acho que também, eu queria saber de vocês, o que vocês conseguem? Eu acho que eu, hoje, Vivi Duarte, com 43, tô muito mais segura do meu corpo, sei dos meus gatilhos, consigo desativar rápido, mas eu também tenho muitas questões ainda para desconstruir, né? Acho que é importante também a gente falar que a gente nunca tá 100%, a gente tá sempre naquele processo de desconstrução, né? Não tem ninguém aqui 100% equilibrada, 100% resolvida, né? Então, eu trazendo o meu aqui pra mesa, aqui pro meio aqui, falar para vocês que é importante quando a gente descobre a nossa vulnerabilidade, né? Que a gente entende e vai tratando, vai cuidando delas. Mas eu tô ressignificando, sabe? Tô entendendo que meu peitão é legal, eu gosto mesmo, tô com 43 anos agora. Cada vez mais eu tô mais segura com ele, com o meu quadrilzão. Eu malho, eu faço de tudo, mas o meu corpo é esse. Esse é o meu biotipo. Então, me sinto mais forte, sabe? Mais bonita, mais atraente com ele. E aí eu queria saber o que pra vocês, o que vocês desconstruíram, ressignificaram, assim, de beleza, né, de tempo para vocês também, de jeito com vocês, o que vocês quiserem contar aqui pra gente, contar para as outras mulheres que estão assistindo também. Eu acho que ressignificar é uma jornada, Vivi, assim, é o que você falou. Eu acho que é até muito legal esse exemplo que você deu do corpo perfeito, que eu também vivi da capricho e achava que, nossa,
tem uma coisa errada ali. Mas eu acho que, assim, todo dia eu me olho e eu acho um problema. E agora tá na minha cabeça achar uma solução para ele, achar que isso é legal. É essa coisa da autoestima, da gente se olhar e achar que é legal. Então, eu acho que um ressignificado, ele é diário na gente. Assim, eu sinto assim, eu me ressignifico todo dia para me olhar no espelho e falar, bom, eu tô bem, cara, tô bonita, tô legal. Eu sou casada com um homem mais novo. Que não é tão mais novo assim, mas ele cisma em falar que é super mais novo. Bonito. 3 anos, né, 3 amiga? anos, Deixa exatamente. claro já. Claro, mas ele acha que... Mas, gente, isso foi uma dor pra mim por muitos anos. Eu falava assim, olha só a piração. Eu pensava assim, quando eu tiver 40, ele vai ter 37. Nossa. Gente. E assim, no fundo, são as dores que a gente cria. Porque ninguém mais criou, né? Fui eu mesma que criei essa dor. Hoje a gente dá risada dessa história toda. E eu acho que é o que vem com o tempo que você falou, né? Vem com o tempo essa força que nasce de dentro da gente, que é uma coisa que, se você não sabe acender, ela apaga, né? Então, é impressionante como é legal você saber ressignificar, porque as mudanças elas vão continuar vindo. Os músculos vão mudar, a pele vai ficar diferente. E aí a gente tem que todo dia se olhar e falar assim, tá tudo bem, agora eu vou ficar bonita assim. Eu acho que é um processo, uma jornada diária. Diária, também concordo. Mas eu tenho não sei se é um processo ou... eu concordo, que eu acho que todo dia a gente descobre alguma coisa, mas acho que também a maturidade vem de uma maneira muito potente. O que eu acho que me ajuda muito é a minha rede de amigas. Eu acho que isso é muito legal, assim. Você estava falando, eu estava lembrando o quanto que a gente conversa sobre isso. A gente conversa muito, dá risada, né? Às vezes fala assim, gente, não tem jeito mesmo, vai assim, e é o que temos para hoje. Então eu me vejo, acho que em poucos momentos, com uma carga mais de sofrimento. Eu acho que eu tô mais assim, gente, é isso. Imagina, trabalho numa indústria de beleza. Vira e mexe, tem reunião, não tô maquiada. Gente, daí, e o cabelo tudo, já entro fazendo graça. Olha, gente, não tive tempo, levar as crianças na escola, tô aqui, o cabelo tá sujo mesmo, tá de coque. Então, eu acho que trazer essa discussão, falar sobre isso com as outras mulheres, vai nos deixando também num ambiente mais seguro mesmo, sabe? Mais forte. E aí eu só quero fazer uma reflexão sobre o tema que a gente falou, que eu fiquei aqui também me segurando para não falar, que é o papel do homem nessa jornada. Eu acho que assim, tem uma questão da sororidade, a gente está cada vez mais construindo junto, mas o que eu busco fazer na empresa também é trazer o homem para a discussão. Porque os homens são líderes, eles estão lá liderando 100, 200 mulheres. Qual é o papel deles nessa jornada de ajudar e também essa sensibilidade que eu falei de perceber que você tem que ajudar essa mulher, perceber que ela tá lá com um monte de filho em casa, com coisa, né, com roupa para lavar, com almoço para fazer. Então, não acho que é uma conversa só da mulher. É uma conversa que tem que estar o homem inserido e a gente tem que, inclusive, ajudar aqueles que precisam, obviamente, de mais repertório para poder fazer isso. Ou simplesmente entender a mudança que está acontecendo com ela. Exatamente. Né? Sim, se colocar no papel de compartilhar a tarefa também, fazer a parte deles, né? E se reinventar e também romper com algumas amarras, né? Porque esse mundo nos impõe tantos tabus, assim, nessa área de sexualidade, que é onde a gente acaba estudando mais na FIU, assim, não é tão diferente para os homens, sabe? A performance, a coisa do, né, esse estereótipo tão latino do macho, assim, isso ingesta, isso é muito ruim também. Eu acredito muito nessa troca, Rê. E aí, só para complementar, a FIU é uma empresa que trata de sexualidade, de intimidade, então, no começo eu me valia muito de dados, assim, a gente faz uma pesquisa muito forte, porque não é fácil começar a falar sobre esse tema, né, para investidor, enfim. Então, eu tenho esse arcabouço de dados, mas teve um que me marcou muito, 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 que no Google, 80% das buscas sobre ser normal está relacionado com saúde e corpo feminino. Então, existe um desconforto geral da gente não ter muito critério e comparação, talvez pela gente não falar, ou pelo histórico da indústria e da publicidade, da gente ter essa coisa, é normal eu estar assim, é normal. E hoje a gente ressignifica com esse tipo de papo, né? É normal a minha depilação, é normal meu corpo, enfim. Eu acho que a gente está no começo, com uma luzinha lá no fim do túnel, onde as próximas gerações vão se valer mais, assim. Eu realmente sou normal com isso que eu tenho, né? Sim. Eu tô muito feliz com esse papo, gente, porque a gente trouxe muita coisa importante. A gente tá encerrando já.
Então, Tem mais um pouquinho, então, tem mais pera, um que eu já dei pouquinho. um tchan. Pera aí, que eu já cheguei aqui nos últimos. Pera aí, então. Não estamos encerrando coisa nenhuma. Então, calma. Gente, fiquei muito feliz com esse papo, porque a gente está trazendo muitas coisas importantes aqui. Eu vou perguntar para vocês um pouco mais, para a gente poder dar uma aprofundada, então, nessa questão que é muito importante de ressignificar beleza. Então, o que é beleza para vocês? Angélica, o que é beleza hoje para você? A Angélica, de 48 anos. Eu acho que beleza, a gente está falando, vocês estavam falando sobre essa cobrança e tal, né? Existe muito e a gente sabe, é um histórico aí, é o patriarcado que a gente tanto fala também, né? Que vem impondo coisas pra gente, tudo, colocou lá dentro, né, no nossa cabecinha, coisas que a gente se cobra. Esses dias eu tava aqui com um monte de adolescentes, meus filhos são adolescentes, e aí tem um monte de menina adolescente andando também, e aí elas fazendo foto, tá perfeita. Não, isso aí tá perfeito. A palavra perfeita entre os adolescentes, né, quando elas veem uma foto bonita, uma coisa, elas falam perfeito, é perfeito. E o que é perfeito? Né? Que perfeição é essa, né? Apesar dessa juventude ter a internet e tal, que tem outros tipos de beleza que a gente fala tanto, eu também acredito muito que a gente está melhorando nisso, né? A gente está falando do assunto e colocando mulheres diferentes, mulheres mais expostas aí, que antes não eram expostas, e todo tipo de mulher. Mas, para mim, a beleza, na verdade, cada vez mais eu estar me sentindo bem, assim, a minha beleza, sabe? Tipo, hoje eu tô maquiada, tô com cabelo tal, não sei o que, faço uma foto, tá ótimo. Mas não é todo dia, né? Geralmente você tá em casa, o cabelo amarrado, sem maquiagem e tudo, e às vezes eu tô me sentindo muito mais maravilhosa do que eu tô agora, aqui, maquiada e arrumada, porque eu tô bem, porque de dentro para fora tá bom. E cada vez mais eu acho que a beleza é a gente ali, né? Não é para o outro, é primeiro para você, é o que você está sentindo ali. É difícil, é um exercício mesmo, né? Todos os dias. Não sei quem que falou isso, todo dia eu acordo e eu falo, é isso, todo dia você tem questões, está tudo incluado na gente ali, esse monte de informação, mas somos seres em evolução, estamos evoluindo, isso acho que faz parte da evolução do ser humano, né? Olhar, se achar bonita de dentro para fora mesmo, né? Aquilo que a gente fala parece até uma coisinha meio... Mas é verdade, quando você está se sentindo bem, você fica mais bonita para o outro, é verdade isso, né? Então, hoje é isso, para mim a beleza, ela... Continuo fazendo meu exercício, eu gosto de malhar, eu gosto, mas ela além de fazer o meu exercício físico, eu faço a minha meditação, entendeu? Eu estou equilibrando bem isso, porque eu acho que a beleza de dentro para fora, para mim, hoje é a que importa mesmo, eu me sentir bem, estar bem. Você, Rê? Legal, eu vou só compartilhar uma coisa interessante com vocês, que eu acho que a Angélica trouxe o ponto do perfeita. E recentemente a gente lançou o Diversa Beleza, que é um movimento que está ligado aos nossos compromissos de ESG no grupo, e a gente tirou a palavra normal e perfeito dos produtos, do rótulo dos produtos, exatamente porque o que é perfeito e o que é normal, né? Então, e eu sempre falo que são poucas coisas que a gente efetivamente precisa fazer, que são símbolos muito fortes, né? Então, isso foi agora, tem um mês, então eu lembrei e acho que são essas coisas sutis que a gente precisa prestar atenção e conseguir fazer para poder ajudar aí essa próxima geração que está vindo. Sim. E sobre beleza eu concordo plenamente, acho que cada vez mais está dentro da gente. E eu estava pensando, né, beleza assim, quando você consegue fazer as coisas que você quer no dia. Então você trabalha, você faz seu esporte, você consegue jantar com seu marido, com seus filhos, aí você olha no espelho e vai dormir feliz. Eu acho que beleza é isso, quando você de fato consegue fazer aquilo que te dá prazer. Né? Sim, quando a gente cada vez mais, né? a beleza é uma coisa muito mais ampla, né? Sim, com certeza. E é isso, né? A gente achar o de dentro para fora, né? E uma palavra também que a gente precisa deixar de lado é essa comparação, né? Por muito tempo a gente ficou se comparando demais. Então, essa beleza comparativa, onde a gente olha o corpo da outra, o cabelo da outra, o jeito da outra, exato, e a gente quer ali, né, imprimir uma personalidade que não é a nossa, tira o nosso próprio brilho. Então, quando você consegue entender a tua beleza, a tua energia, o teu jeito de lidar com as coisas, acho que também fica muito mais
mais fácil esse caminho da gente se encontrar, se sentir feliz do jeito que a gente é e valorizar, né, essa Beleza nossa única. beleza de dentro para fora também, né, que faz toda a diferença, como a Angélica falou. Bru. Não, eu acho que a beleza tá andando agora bem próxima da diversidade, né? Então eu acho que Com tem certeza. 2 grandes movimentos acontecendo, sim. Eu acredito muito que ela vem de dentro. Eu acredito muito que ela começa a se relacionar muito mais com um comportamento do que necessariamente com uma questão estética, né? Então é um comportamento de alegria, é um comportamento de autoestima, é um comportamento. Isso é beleza, né? Mas também eu acho que de certa forma a indústria da comunicação de forma geral está começando a trabalhar na beleza e na diversidade por trás das belezas, né? Os diferentes corpos, as diferentes idades, as diferentes atitudes, né? Os diferentes gêneros. Acho que tudo isso vai trazer, como você falou, tem uma luzinha no fim do túnel. Assim, eu acho que lá na frente, os meus filhos, por exemplo, reagem de beleza muito diferente do que eu quando era pequena. Então, é muito legal. Tem um filho, o meu filho do meio, ele é apaixonado por uma menina e ele fala assim, olha, mãe, eu gosto dela porque ela é muito estranha. Então, tá bom, mas é que ela é muito legal, ela é muito... Totalmente fora dos padrões que ele tá acostumado a ver, talvez. Eu acho que essa coisa do comportamento, ele gosta dela porque ela é legal, porque ela é interessante. Então, eu acho que começa a vir... A Eva, minha filha, é engraçado isso que você está falando, eu lembrei de uma história também que eu ouvi semana passada. E minha filha chegou, que o menininho chegou para ela na escola e falou, ai, gostou, levou uma flor para ela, sei lá, tem 9 anos. Levou uma flor para ela, não sei, aí ela saiu, ele olhou para mim e fez assim, eu gosto dela, ela é lindinha, mas será que ela não come hambúrguer? Aí a menina olhou para ela e falou, por quê? Não, ela é muito magra, ela é muito magrinha, muito perfeitinha. Ele fez assim, tipo, não, entendeu? Será que ela não come hambúrguer? Ela tem que dar uma... Tá faltando uma massa. Os padrões estão mudando. É isso aí. E talvez esse movimento de beleza, da busca, né, do bem-estar, eu acho que conecta muito com o que a gente estava falando no começo. Eu fiquei ouvindo e pensando sobre o etarismo, que talvez a nossa beleza, o nosso bem-estar seja de fato a gente achar aquilo que a gente é e que a jornada da vida, né, nossos micros momentos como mulher vão trazendo essa possibilidade, né? Então talvez a gente de fato fique muito bonita quando a gente imprime o que a gente é de fato, e as sensações que a gente gosta. E aí muito bonita em todos os espaços, né? Porque tem esse pilar da sexualidade que é bem importante a gente também trazer, né? Como a gente consegue trazer essa autoconfiança, esse autocuidado em todos os momentos da nossa vida, né? E como isso vai acontecendo e vai destravando também, deixando a gente ainda mais, mais realizada sexualmente, né? Então, também, vou voltar aqui para você, Má, como gozar também quando a gente está amadurecendo, quando tudo está acontecendo na nossa vida, como a gente vai descobrindo mais o nosso corpo? Conta da sua experiência também, do teu trabalho. Na FIO, a gente é bem pragmático, a gente acredita muito em pesquisa, em dado, em conversa. E aí tem um pano de fundo que não tem como desconsiderar. No Brasil, hoje, apenas 1% das mulheres sabem nomear de forma correta vulva, vagina, clitóris. O clitóris entrou recentemente nessa jogada, ele foi estudado em profundidade por uma mulher, inclusive, precisou uma mulher... Deixa eu estudar isso daqui, em 1999, 2000, sou uma mulher de 36 anos mais velha que esse estudo do clitóris. São pouquíssimos os espaços onde a gente fala sobre sexualidade na escola, não é um lugar. Com muita sorte, uma criança tem aula de educação sexual. Com muita sorte, a gente fala sobre esse tema na nossa família, né? Por tradição, não é um comportamento brasileiro. Então, a gente fica muito ali sem referência. Como é que a gente... São coisas que às vezes ficam muito etéreas, assim, a gente precisa aterrissar. Então, essa conexão da mulher com a própria sexualidade, ela precisa passar pela informação, né? Hoje no Brasil tem um dado também muito chocante, quase, e não sei o que eu estou falando, é a USP, que 60% das mulheres têm dificuldade de experienciar prazer. Ou seja, o que não é nomeado, a gente não sabe nomear, a gente não tem espaço para falar. A gente tem esse pano de fundo muito moralista, como é que ele acontece, né? Então, esse tipo de papo e o fato de eu falar vulva, vagina e clitóris, eu acho que já é esse choque, assim, eu já estou acostumada a ser esse para-choque desse tipo de fala, mas ele é importante e traz consciência, assim, será que a gente está olhando e conhecendo de fato? E quando eu falo conhecer,
espelho. A gente já parou para pensar que talvez o ginecologista ou a depiladora conheça mais a nossa vulva do que a gente? A gente olha todo dia para nosso cabelo, nosso rosto, mas e o nosso corpo em profundidade, né? Então, acho que esse tipo de provocação é o que vai guiar para o autoconhecimento, a educação e formação, né? Que vai guiar para o autoconhecimento, e aí eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu conheço o meu corpo, eu sei ficar confortável com ele, e eu consigo colocar isso para o mundo, para parceria, enfim, para quem seja lá que for, né? Mas precisa passar por informação. E eu acho que aqui a gente já está cumprindo com esse papel falando sobre isso. Estamos falando bastante, né? Eu gosto muito do que a Má trouxe. Eu tenho 2 meninas, a mais velha tem 8. E a gente estava conversando sobre qual é o momento ideal para você levar num ginecologista e falar sobre isso. E aí, às vezes, algumas posições assim, não, mas é muito cedo. Eu acho que o problema que a gente tem hoje é exatamente porque a gente não começou antes a aumentar o nosso repertório, né? Então, eu acho que não é cedo, né? Você conseguir falar de um tema muito antes faz com que a pessoa chegue muito mais preparada para passar pela menopausa, pela menstruação. Então, eu acho que esse é um tema super relevante de qual é o momento que a gente começa a introduzir, né, essa conversa, as nossas filhas e... Fato é, a gente tem uma lacuna, né? A gente tem Exato. a pornografia como o grande educador sexual, né? Então, como é que a gente alimenta o nosso imaginário e repertório de sexualidade de forma saudável? Conversando, informando, tratando vulva, vagina e clitóris com os nomes corretos, né? A gente vamos começar do começo, que já é muita coisa? Sim, de se conhecer, né? Gostei muito do que você falou dessa retórica e queria juntar um pouco com o que a gente estava falando sobre beleza e autoconhecimento, né? Tem estudos também que comprovam que mais de 60% do que leva a mulher a parar de ter relações sexuais depois dos 60 anos é a falta de aceitação da beleza dela. Então, assim, quando isso foi um estudo feito por médicos renomados no Brasil que ouviram das pacientes. Então, assim, não é a gente aqui falando. Então, você imagina que uma mulher aos 60 anos tem um monte de problema fisiológico, que isso é absolutamente também não pouco discutido. Então, tem o ressecamento da vagina, tem a falta de libido, e tudo isso são coisas que têm resposta, né? Existem respostas disponíveis. Mas a maior parte da causa que faz as mulheres se fechar é uma falta de aceitação. O meu corpo não é mais o que era quando eu era jovem, o meu corpo não é mais aquele que os homens acham bonitos, o meu marido não me acha bonito, portanto, eu não sou bonita. Então, eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é muito importante, porque não só normalizar todas essas discussões, Vivi, mas também mostrar que a beleza é sim vinda de dentro, ela é sim uma coisa que a gente precisa cada vez mais nutrir como um comportamento, como um estado de interessante, porque é isso que a gente vai carregar por causa da nossa vida. Mudanças são inexoráveis, né, gente? Então, é muito legal. E a atitude também, né, Angélica? Eu acho que a atitude também, esse autoconhecimento, a Má estava falando aqui, né, da gente se olhar, da gente se tocar, da gente se conhecer, porque isso também melhora a nossa sexualidade, né? Eu acho que tem um preconceito muito grande das próprias mulheres, né? A gente foi criada dessa forma. Então, eu há pouco tempo atrás dei uma entrevista e falei de vibrador. Numa conversa, assim, e virou um grande, ela falou do vibrador, nossa, e o marido dela não deve estar dando conta, sabe? Pronto, né? E mulheres falando isso. Então, assim, existe o machismo das mulheres também, existe machismo mesmo, né? E eu acho que isso tudo, falar disso, ter isso, pessoas públicas, né, como eu, falarmos disso é importante para normalizar um monte de fala, normalizar as palavrinhas aí, vulva, clitóris, as mulheres têm vergonha de falar isso. Então, falar muito disso, assim, e ter espaço nas empresas para debater isso, para a mulher se sentir à vontade com o corpo dela, né? Com ela própria, né? Isso é tão importante para a sexualidade, né? Você estar à vontade com você ali, você ter a experiência, você sozinha, isso é importantíssimo para se conhecer, né? E para ter uma relação melhor com o outro. Né? Quando a gente fala de vibrador, então, é uma grande... Não, o vibrador ele é um aliado, né? Do homem, inclusive, porque a mulher se conhecendo melhor, ela estando melhor com ela ali, a relação com o homem vai ser melhor também, ela vai saber falar melhor para ele o que ela gosta, o que ela não gosta, enfim. Então, assim,
acho que cada uma aqui fazendo a sua parte, a gente está fazendo, né? Cada uma no seu trabalho, tentando dividir isso, levar essa informação e fazer com que as mulheres não tenham vergonha, principalmente, delas, das sensações delas, de falar delas, de se olhar, de se tocar, e não tenho vergonha, não tenho medo. Acho que o grande desafio para nossa geração, para nós mulheres que somos mães também, é criar essas meninas de uma forma mais livre, mas não só as meninas, né? Os meninos também, para quem é mãe de menino. Você colocar esse menino também, inserir ele nessa roda, né? Explicar para ele também, porque é isso, né? Eles foram criados ali. Existe muita mãe machista criando meninos que vão ser machistas também. Então, a gente tem que prestar muita atenção das meninas, mas falar muito também dos meninos, esses homens que precisam desse cuidado, né? Entender também melhor a mulher. Então, falar com eles é importante também, né? Eu, como mãe de 2 meninos e uma menina, é um desafio aqui. Colocar a Eva ali à vontade com eles, porque eles vêm com frases, às vezes, que me arrepia os cabelos, né? Machistas mesmo, convivem, né? São criados aí, então, né? E eu fico desesperada, eu fico tentando falar de forma correta com eles também, eles não têm culpa daquilo que eles estão falando, mas também não pode deixar passar, porque eu não quero que ela ouça determinadas coisas ali que vão bloquear um monte de coisa. É um desafio, mas a gente está vivendo esse desafio. Que bom que a gente está vivendo esse desafio e que as próximas gerações tenham os desafios, mas reduzidos por nós aqui, que estamos tentando fazer a nossa parte. Muito convocar também, né? Não só as mulheres, mas como os homens, a olhar para a próxima geração. E como que a gente está fazendo, né? Quais são os ensinamentos? Como a gente consegue desmistificar esse coisa de menina, coisa de menino, como a Angélica está falando, né? A gente ouviu tanto na nossa infância. Ai, cruza essa perninha. Isso não é coisa de menina. Tudo isso faz depois a gente ir levando uma série de fatores limitantes que a gente tem que ir destravando no meio do caminho, né? Então, quando a gente consegue, com certeza, Angélica, educar essa próxima geração é um grande caminho. E os meninos têm que fazer parte dessas conversas também, né? A gente está encerrando agora e eu estou muito feliz com esse assunto porque a gente trouxe aqui temas muito importantes nessa semana, né? Nesse Dia da Mulher, que é um dia para a gente poder celebrar também, comemorar, né, os avanços, por mais que a gente tenha aí muito que fazer ainda por nós mulheres, a gente está avançando, a gente está fazendo acontecer. Então, agradecer vocês por todo esse tempo, né, por todo esse caminho e convidar vocês também para fazer uma última fala aqui, uma dica, o que vocês quiserem deixar aqui para as mulheres que estão ouvindo a gente, para os homens também. Eu acho que todo mundo é importante nessa conversa de equidade de gênero, né? Todo mundo pergunta, mas para que Dia das Mulheres? A gente ainda ganha 30% menos, as mulheres são as que mais sofrem violência, né? Violência doméstica, essa falta de autonomia financeira faz com que as mulheres fiquem refém cada vez mais e refém também dos seus corpos, né? Da sua sexualidade, refém de padrões. Então, Dia das Mulheres é para a gente ressignificar cada vez mais, trazer papo como esse para cá, né? E mulheres tão importantes como vocês, então obrigada. E aí, podem deixar aqui, então, para a gente, para o nosso público, cada um. Acho que começando pela Angélica, a gente começa de novo, né? Como a gente iniciou, a gente encerra. E aí a gente faz os comentários finais. Angélica, por favor. Bom, primeiro um prazer estar aqui conversando com vocês, de verdade, adorei. Como você falou, é isso, né? O Dia da Mulher é sempre importante, né? A gente pegar essas datas sazonais ou datas e falar, e falar muito e tocar nos assuntos que a gente no dia a dia às vezes não fala tanto. Hoje é um dia muito especial também, é dia de aniversário do meu filho, ele faz aniversário no Dia da Mulher. Olha que coisa bacana, então um beijo para ele e para todas as mulheres e vamos se olhar, né? Vamos se experimentar coisas novas, vamos se cuidar mesmo, né? Nós somos tão potentes, tão poderosas, né? Temos que acreditar nessa potência e nesse poder, acreditar nele sem vergonha e sem medo de estar sendo over, né? De estar sendo exibida. Acreditem e vão em frente juntas, porque eu acho que esse é o caminho. O caminho é esse,
É o autocuidado, é você olhar para dentro, é cuidar da cabeça, mas sempre de mão dadas com outras mulheres, levando junto, fazendo um grande arrastão aí, um grande grupo, né, junto. Então, aproveitar o dia de hoje para se olhar, para pensar, refletir e se cuidar sempre. Um beijo para vocês, foi um prazer estar aqui. Arrasou. Eu também fiquei muito feliz, queria agradecer o papo, Vivi, foi incrível. Agora que eu estava aquecendo, assim, a gente, na hora que começa, né, não sabe direito como vai. Acho que a gente teria assunto, gente, para a tarde inteira, né? Com certeza. Eu acho que a única dica que eu queria deixar, além de tudo que a Angélica acabou de falar, é que é o Dia das Mulheres. Né? Não é da mulher, das mulheres. E juntas a gente se apoia, a gente forma esse grupo de segurança, isso que é a sororidade. E eu acho que a dica que eu daria é convidar as mulheres a procurar esse grupo para se conhecer, para ampliar o seu conhecimento. Porque, gente, é só através dele que todos esses mitos, que todos esses tabus vão cair por terra. Então, eu acho que a gente precisa da gente, e é legal a gente saber que temos outras mulheres vivendo a mesma coisa que a gente. Eu agradeço muito a presença e tomara que tenham outros, porque só assim a gente vai colocar esse assunto realmente em pauta. Eu acho que ele precisa ser sempre dito, né? É educação, não só a educação vocês falaram da educação dos meninos, eu realmente tenho um papel importante de educar 3 homens, eu acho que sim, isso é importante, mas a gente tem que educar essas mulheres de 40 anos, essas mulheres de 35 anos que estão entrando aí nessa idade agora e estão enfrentando esse monte de medo, que nem às vezes a gente sabe como é assustador, né? Como é uma jornada difícil. Então, é isso, juntas a gente consegue passar por qualquer problema. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, Bru. Eu queria falar uma coisa muito pessoal, assim, porque eu acho que eu tenho muito privilégio na minha vida de, primeiro, trabalhar com uma coisa que me toca muito, e segundo, de ter conexões muito profundas com várias mulheres. Então, eu tenho com muitas que estão aqui, a Vivi já há muito tempo, a Rê já me deu ótimas mentorias. Bruna, a gente não tinha, agora a gente tem uma conexão. Angélica, eu não preciso nem falar, eu sou muito sua fã, tô aqui nervosa, fingindo o costume. O time da Aladas, enfim, que convidou de maneira tão generosa. Eu tenho essa vivência real de que quando mulheres abrem portas para outras mulheres, assim, muita coisa acontece, uma sociedade ganha, uma família ganha, então são ganhos reais, assim. Eu desejo que outras mulheres tenham essa oportunidade e meu compromisso de fazer isso acontecer é muito forte e que, sobretudo, as mulheres não tenham medo de errar, experimentem prazer, não só para o sexo, assim, isso acho que também, mas que experimentem prazer, a vida é uma só, que a gente tenha essa consciência para ter essa potência de existência, que é o que vale no final. Então, obrigada. Muito feliz, muito bom. Obrigada também pelo convite. A Aladas aí puxando uma agenda super importante. Eu acho que eu vou terminar com uma coisa que é meu mantra, que eu falo todo dia para o meu time de mulheres, que é, não deixa no piloto automático, presta atenção, não deixa passar, se tem alguma coisa que te incomoda, se tem alguma palavra que não fez sentido, fala, se posicione, traga para a conversa, seja homem, seja mulher. Então, não vai no piloto automático, não vai na inércia, a mudança está na gente. Se a gente não agir, também não adianta a gente reclamar, né? Então, é nosso papel aqui fazer a liderança do que a gente quer ver aí para as próximas gerações. Maravilhosas. Gente, a gente está terminando, como a Bruna falou, a gente podia ficar aqui, né, conversando a tarde toda, mas estamos encerrando esse painel incrível. E aí eu quero deixar aqui para vocês também uma dica. Faz um do e don't, sabe? O que é inegociável para você? Nesse Dia da Mulher, o que é inegociável, que você não admite mais? Você não admite mais olhar para o espelho e ficar só se detonando? Ou não admite mais ficar, sei lá, sem rede de apoio? Sem ter mulheres para ficar ali com você como a sua suporte, sua gangue, seu time? Começa a colocar os inegociáveis e começa a partir para os negociáveis. O que te faz uma mulher ainda mais potente, ainda mais forte, cuidando desse momento de envelhecimento, de autocuidado, de beleza, de dentro para fora e fazendo acontecer seus planos. Estou muito feliz aqui, muito obrigada a cada uma de vocês. Vamos juntas, vamos time. Obrigada a Ladas também, todo o time aí que fez acontecer esse painel. E até a próxima, gente. Chegamos ao final da nossa programação, esperamos que vocês tenham gostado e se inspirado com esses bate-papos e debates que aconteceram aqui hoje, nessa primeira edição do Agora é que São Elas. Uma realização da Exame e Aladas com patrocínio de O Boticário,
Big Frau, Hershey's, Burger King e Intimissimi. Nosso agradecimento mais que especial aos convidados e convidadas de hoje que fizeram nosso dia tão incrível e inesquecível. Se você curtiu, deixa o seu like e saiba que o conteúdo vai ficar disponível aqui no YouTube da Exame. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!